Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo a partir dos tópicos que se referem às matrizes de referência e também sobre as avaliações de larga escala, uma vez que é onde a gente mais aplica essas matrizes de referência, para a gente poder entender um pouco melhor como funcionam essas características e principalmente como que isso reflete na nossa prática docente, né? Como que isso vai refletir ali dentro do conteúdo em sala de aula. Bem, então, devido a isso, os tópicos que eu selecionei é a gente falar um pouquinho sobre o cenário da avaliação educacional no Brasil, depois a ideia de avaliações de larga escala, né? As matrizes de referência, conceituar um pouquinho elas, a gente conseguir identificar aí as relações disso com a prática, apresentar para vocês duas matrizes, apesar que eu só coloquei o Enem, mas também a matriz do SAEB, e por fim, né, a gente pensar aí no papel do professor acerca desses aspectos. Então vamos lá. A gente começa pensando no cenário da avaliação educacional no Brasil, e aqui eu não estou pensando só em sala de aula, vamos pensar no cenário da avaliação do processo educacional inteiro, de todo o sistema educacional, tá? Então, para isso, a gente começa trazendo aí um panorama histórico aí para a gente poder identificar que a trajetória aí, né, das políticas de avaliação no Brasil, ela mostra avanços importantes, né, a partir aí da estrutura do sistema educacional. A gente nota claramente que existe uma evolução, existe uma preocupação muito maior com essas características, tanto que antes a gente nem comentava muito com isso, isso não tinha um aspecto muito direto dentro das nossas atividades, exceto o caso dos vestibulares. Hoje, além dos vestibulares, a gente tem outros aspectos que tomam muito à frente e acabam modificando todo o currículo que a gente utiliza. E aí eu coloco principalmente o motivo disso, né, que são os marcos legais que trazem isso. Os marcos legais são as leis, né, e normas aí que definem essas bases aí para esse desenvolvimento dos processos de avaliação. Então são eles, a Constituição Federal, né, de 88, ela traz no seu artigo 206, conforme transcrito aí, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, e um desses princípios é a garantia de padrão de qualidade. Então, quando a gente pensa nesse processo de avaliação, né, a partir dessas políticas públicas nacionais para a avaliação, a gente está pensando nesse princípio de tentar garantir a educação com a maior qualidade possível. Então, é um foco principal quando a gente está trabalhando com essa ideia de matrizes, quando a gente trabalha com essas avaliações de larga escala e as suas aplicações. E, além da Constituição Federal, trago aí também lá na LDB, no artigo 9º, traz assim, a União incumbe-se-á de assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Isso é, a gente consegue verificar que então tanto a Constituição Federal quanto a LDB, ela traz claramente a obrigação de que ocorram essas avaliações de rendimento para fins de garantir a qualidade, né? Isso gera alguns sistemas de avaliação que são aplicados no nosso país. O instituto, né, o organismo que faz com que essas atividades de avaliação de larga escala funcionem como funcionam hoje no nosso país, é o Instituto Nacional de Pesquisas da Educação Pública. Deixa eu verificar se eu falei certinho aqui, que agora bateu uma rápida duvidazinha. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Agora falando corretamente aí, esse é o INEP, tá? Como a gente fala muito pela sigla, acabou travando, mas se em algum momento a gente fala sobre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o nome é Anísio Teixeira, porque foi a primeira pessoa a começar a elaborar esses processos. A gente tem aí o principal órgão dentro do governo que trabalha com essas características. Vocês vão escutar muito INEP daqui para frente, então é bem importante a gente ter noção e reconhecer essas características, tá bom? Voltando então aqui para nossa apresentação, quais são os principais, então,
locais aí, os principais tipos de avaliações que o INEP elabora aí para poder avaliar esses critérios de qualidade, né? Existe dentro do INEP o que a gente chama de sistemas de avaliação nacional. Ele caracteriza em dois aspectos principais, que são aqueles que estão relacionados ao SAEB e aqueles que estão relacionados aos sinais, tá? Sinais é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Essa é a sigla veio de cor fácil. A gente não vai trabalhar tanto esse, uma vez que o foco nosso é a habilitação de vocês, que é a habilitação para a aula de matemática de ensino fundamental e médio, isso é dentro da educação básica. E aí, para isso, o processo de avaliação ocorre a partir do SAEB, tá? O SAEB, a sigla significa, né, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, ele contempla outras características, que é o ANES, e alguns outros. Quem tiver um pouquinho mais de dúvidas, podem entrar dentro do site do INEP. Vocês vão ter lá toda a base legal, toda a estrutura aí para vocês pesquisarem um pouco melhor e compreenderem um pouco melhor como funciona cada uma dessas características. O SAEB, ele era muito chamado nos anos anteriores de Prova Brasil, Provinha Brasil, vocês devem ter escutado em algum momento isso. Ah, ele tem uma característica um pouco diferente, porque o SAEB ele é utilizado apenas para a gente avaliar quesitos de qualidade. Ele não vai ter um aspecto que os demais processos têm, como o próximo que eu gosto de citar, que é o Enem, que é um processo classificatório, né? Então, o SAEB realmente é só uma questão de avaliação mesmo do processo. O Enem, além dele classificar, ele tem esse aspecto de mensurar também, principalmente hoje para ingresso no ensino superior. Acrescento aí que também de responsabilidade do INEP é a prova docente. Ah, o projeto de lei, gente, da prova docente, a organização, a estrutura toda, iniciou-se a sua discussão em 2010. Para vocês observarem tanto que demora nas políticas públicas, né? Estamos em 2025 e essa é a primeira vez que vamos ter um exame aí da prova docente. Acho que, se não me engano, o título final ficou Prova Nacional Docente, né? PND. E a prova docente ela vem para poder ser uma forma de ingresso de professores. No caso do Distrito Federal, não vai ser utilizado em específico com esse fim, mas é uma prova que deve ocorrer de forma anual e à medida que isso vá crescendo e como for funcionando, aí eu tenho certeza que vai ser algo muito próximo do Enem, que no começo poucas instituições aderiam e depois a gente tem várias que acabam utilizando. Lembrando que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então ele já tem um foco diferente do SAEB. O SAEB ele é aplicado, sim, no ensino médio, mas apenas no terceiro ano, mas ele é aplicado também no fundamental, no segundo ano, no quinto ano e no nono ano. O Enem ele é aplicado só ao final do terceiro ano e para pessoas que já concluíram, mediante essa questão aí de acesso ao ensino superior. O Enseja é outra prova que também faz parte do sistema de avaliação nacional e ela serve para a gente poder certificar alunos a determinados conhecimentos pensando na educação de jovens e adultos. Isso é, se o estudante tem mais de 18 anos e ele acredita, confere que por suas perspectivas, pelos seus estudos próprios, ele conseguiu adquirir todos os conhecimentos, por exemplo, do ensino fundamental 1, ele pode fazer a prova do Enseja, caso ele ainda não tenha o certificado, né, ali da primeira fase, do primeiro ciclo ali do fundamental, ele pode fazer a prova do Enseja, caso ele obtenha a aprovação, ele faz a requisição do certificado disso. Também pode ser feito para o nono ano e para o ensino médio, tá? Então, o Enseja, ele entra aí com aspecto de certificação, tá? Um pouco diferente dos anteriores. Esses são alguns dos sistemas utilizados, né, para avaliar ou para certificar. Para vocês conseguirem verificar todos, mais uma vez, recomendo entrar na página do INEP, vocês vão conhecer outros, como por exemplo o CELPE-BRAS, o Revalida, né, para o exame de médicos,
que obtiveram o certificado externo. Então, tem bastante provas e todas elas pertencem ao sistema de avaliação nacional. Para vocês, esses quatro, creio eu, são os mais importantes, né? Quais são os objetivos desse processo de avaliação, né? Esses sistemas eles monitoram o desempenho dos estudantes e ajudam a gente a orientar políticas educacionais eficazes. Então, quando a gente verifica um baixo rendimento em matemática no Enem, que é algo que ocorre praticamente desde da última reformulação do exame em 2009, a gente começa a repensar em características disso. Tanto que esse ano o MEC vai lançar uma cartilha com políticas públicas específicas para aprendizagem em matemática. Então, são coisas que vão surgindo à medida que vai gerando esses resultados. A gente consegue verificar também que com o Enem, não sei, mais uma vez, quem trabalha e quem ainda não trabalha tem essa experiência tão grande com sala de aula ou com escola, mas vocês podem verificar que o foco, principalmente no ensino médio, para os professores, ficou totalmente, os professores de língua portuguesa ficou muito, com a ênfase muito forte na redação, devido ao seu peso dentro do Enem. Então são questões que vão alterando todo o processo aí do sistema de avaliação, né? Cada um deles tem características que são distintivas, né? Então você consegue distingui-los apenas pelas suas características. Então, SAEB é uma prova totalmente voltada para a gente analisar realmente a qualidade, a gente medir aí algumas características. Nas próximas semanas a gente vai falar sobre TCT e TRI, então vocês vão conseguir verificar aí algumas possibilidades de análise desses resultados. O Enem, acho que é quando todo mundo começou a escutar muito sobre TRI, ele tem essa característica, mas ele também possui essa outra característica de seleção, então isso traz uma outra importância. E aí a gente tem a prova nacional docente, que tem essa característica de ingresso apenas, a prova do INSEJA, só uma certificação, então cada um deles a gente tem características muito distintas. Bem, vamos dar sequência aqui. Epa, que eu voltei. Quais são os impactos, então, das avaliações na educação básica? Primeiro e mais básico, isso vai influenciar dentro das nossas práticas. Não adianta tentar fugir. A gente vai direcionar sempre a partir dessas avaliações que são realizadas em larga escala, tá? A definição ampla de avaliação de larga escala é essa avaliação que vai utilizar aí vários estudantes aí para a gente poder não medir um aspecto individual, e sim um aspecto global, né? Um aspecto que tenda à população. Acredito que a gente deva falar isso um pouco melhor daqui a pouco. Mas as influências nessas práticas pedagógicas vêm para fazer esse direcionamento, para a gente conseguir melhorar esse processo de aprendizagem visando um resultado específico. Bem, isso impacta claramente nas nossas políticas escolares, porque a partir desses resultados, eu acho que, não sei se todos recordam, mas as divulgações do IDEB por escola era um negócio de comemoração e de algumas escolas, inclusive, pintarem na frente do estabelecimento, porque isso envolve um aspecto de eficácia, e aí, como tem esse aspecto de eficácia, se utilizava para poder falar se o ensino era melhor ou não. A gente sabe que isso não está relacionado especificamente apenas com eficácia, mas essa ideia de impacto nas políticas escolares vem muito dessas avaliações de larga escala. E a melhoria na qualidade do ensino, né? Porque quando a gente analisa essas características em aspecto global, a gente pensa em políticas públicas novas, a gente pensa em metodologias novas, visando aí que a gente consiga melhorar aí a qualidade tanto da rede pública quanto da rede privada, além da gente conseguir identificar um pouco mais rápido quais são as fragilidades também, para a gente conseguir alterá-las. Bem, vamos falar então realmente o que vem a ser essa avaliação de larga escala? Então vamos lá. Primeiro, o que caracteriza uma avaliação de larga escala? A gente precisa ter um grande número de estudantes, né? Então a gente só pode falar de avaliação de larga escala aquelas avaliações que envolvem a aplicação a um número muito grande de estudantes ao mesmo tempo e que esse número precisa ser representativo.
Se a gente pensar, por exemplo, na prova do Enem, sempre a gente tem mais da metade dos estudantes concluintes fazendo a prova do Enem. A prova do SAEB, ela é feita em aspecto censitário para a rede pública e em aspecto estratificado, aleatório, se não me engano, mas eu sei que é estratificado para os colégios da rede privada. Então a gente também consegue um resultado bem interessante a partir aí do SAEB, por exemplo, né? Então, quando a gente faz essa avaliação ao mesmo tempo para várias redes, vários alunos, várias escolas, a gente consegue um resultado que a gente caracteriza como sendo uma avaliação de larga escala. Essas avaliações elas identificam sempre, né, o desempenho e também as necessidades educacionais, de forma que a gente consegue orientar e melhor essas melhorias que podem vir a ocorrer no sistema. E a partir disso a gente consegue fazer algumas comparações entre regiões. E isso influencia aí decisões de políticas públicas para a educação. Essa parte de comparação, desenvolvimento de políticas educacionais, eu acredito que seja o principal enfoque que vocês precisam ter em mente. Entendam que essas avaliações elas precisam modificar o nosso processo de ensino, mas eles não podem alterar ou substituir totalmente. A gente modifica de forma a atender, mas a gente não substitui totalmente para um ensino totalmente voltado para essas avaliações de larga escala. A gente vai falar isso daqui a alguns minutinhos também. Bem, quais são as finalidades e os usos, então, dessa avaliação de larga escala? Para a gente fazer o diagnóstico educacional, então, as avaliações de larga escala permitem a gente identificar os pontos fortes e fracos dentro do sistema educacional e a gente conseguir pensar em como a gente consegue melhorar essa qualidade de ensino. A gente pode pensar em planejamentos estratégicos, né? Os resultados das avaliações apoiam o planejamento de ações para aprimorar o ensino e a aprendizagem na formulação de políticas públicas aí, com base nessas evidências que a gente vai adquirir, e principalmente a gente consegue utilizar eles para fazer a prestação de contas, né? É hora da gente conseguir verificar qual foi a responsabilidade nossa acerca do processo a partir dos desempenhos, dos investimentos e de tudo que foi realizado para o desenvolvimento e aplicação aí desses exames e dentro realmente do desenvolvimento das políticas públicas ao qual estamos inseridos. Bem, a gente tem então caracterizado, espero eu, claramente a ideia de uma avaliação de larga escala. Então, se eu tenho a ideia de uma avaliação de larga escala, eu preciso pensar em como que eu vou estruturá-la. A gente estrutura sempre as nossas avaliações de larga escala a partir do que a gente denomina como matrizes de referência. E é muito importante que conheçamos as matrizes de referência porque elas precisam alterar o formato do nosso currículo. Elas precisam estar dentro do nosso currículo. Importante, olha, elas precisam estar dentro, elas não podem substituir, mas dentro é interessante que elas sempre estejam. Então, vamos lá. Qual é o papel dessas matrizes, né, nas avaliações aí de larga escala, né? A gente utiliza elas para orientação na elaboração do nosso currículo, né? As matrizes, elas vão guiar a criação tanto das nossas aulas, quanto do nosso processo avaliativo em sala de aula, porque elas têm sempre um foco em objetivos que são claros e estruturados. Então, aquela ideia que a gente monta muito nos nossos objetivos específicos, quando a gente está montando lá o nosso plano de aula, pensando no desenvolvimento seguindo as taxonomias que já estudamos, a gente precisa que isso esteja também relacionado com as matrizes de avaliação porque isso permite com que o estudante, depois que ele adquirir aquela habilidade, ele também consiga replicar essa habilidade de forma a prestar contas disso, né? A conseguir esse resultado dentro das avaliações de larga escala. Então, é muito importante que as nossas atividades, né, sejam orientadas, tá? Lembrando, a palavra é orientação, tô dando ênfase nisso a partir das nossas matrizes, né, as matrizes aí de avaliações aí de larga escala. Ah, as matrizes, elas definem aí competências, né? Então, a gente tem competências, habilidades, conteúdos que devem ser avaliados para poder a gente garantir essa relevância, né? Então, a gente sabe que às vezes algumas habilidades são muito específicas ou muito amplas, então é muito importante a gente analisar essas características das matrizes para que isso consiga modelar de forma adequada
o nosso aspecto do nosso trabalho em sala de aula. E por fim, a coerência e a transparência, né? Então, quando a gente verifica um papel, né, dessas matrizes, de avaliações de larga escala, é a gente conseguir garantir que aquilo que está sendo avaliado realmente pode ser alcançado, existe uma lógica, e aí tudo isso vem a partir dessas matrizes, tá? Bem, como que são elaboradas essas matrizes? Para se criar essas matrizes, existe sempre um processo técnico colaborativo, isso é, se juntam especialistas, pesquisadores, educadores, todos eles juntos para o quê? Para fazer esse desenvolvimento dessas matrizes. Isso nem sempre é algo rápido, na verdade, isso costuma demorar muito tempo. Eu trago aqui como experiência, por exemplo, uma participação dentro do processo da criação da matriz do PAS-UNB, que é um processo de avaliação seriado deles. Para vocês terem ideia, foi uma discussão de 5 anos se desenvolver isso que, na verdade, foi uma reformulação, né? Então, nem foi uma criação do zero. Então, imaginem algumas matrizes um pouco mais amplas, como, por exemplo, o do Saeb, que a gente vai verificar daqui a pouco. Então, são coisas que demandam muitos especialistas, muitos pesquisadores e, principalmente, sempre é obrigatório ter o convite de educadores, pessoas que realmente estão dentro de sala de aula, para conseguir dar os seus pitacos e conseguir contribuir dentro desse processo, tá? Não existe uma matriz criada por uma pessoa só. E o alinhamento delas precisa estar de acordo com a ideia do currículo, né? Daquilo que é definido pelas diretrizes curriculares vigentes, né? Eu trouxe aí, pessoal, para vocês depois identificarem, né? São as duas resoluções que trazem as informações acerca das diretrizes curriculares nacionais, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. São as resoluções aí do CNE-SEB, aí, a número 7 de 2010 e a número 2 de 2024. Então, são duas DCNs aí muito importantes que é essencial que todos vocês conheçam elas, entendam tudo que está escrito, porque são elas que vão dar o norte para o desenvolvimento curricular. Esse desenvolvimento curricular é organizado para fazer essas matrizes, e a partir dessas matrizes, as nossas experiências, a gente monta o nosso plano de ensino. Então, é um processo amplo e é importante que a gente conheça bem essas bases legais. Vamos lá. Então, quais são as vantagens, né, que a gente tem quando a gente usa essas matrizes aí para o ensino e a avaliação, né? Então, primeiro, a facilidade no planejamento, né? Quando a gente tem as matrizes, elas vão trazer, no geral, as competências, vão trazer as habilidades, algumas trazem descritores. A gente consegue identificar claramente quais são alguns objetivos que as avaliações pretendem, de larga escala, pretendem avaliar. Então, a partir dessa avaliação, a gente consegue direcionar um pouco melhor. A gente só vai alterar a nossa metodologia, mas a gente já tem ali quais são os objetivos, é um objeto mesmo a ser desenvolvido. Dentro do processo de ensino-aprendizagem, ele já fica mais claro. E é o que está falando embaixo, né, que é a transparência dos objetivos. Então, aí a gente consegue verificar que os alunos e os professores tenham metas claras, né, do que precisa ser desenvolvido. E a gente consegue utilizar isso também para interpretar resultados. A gente vai falar muito disso na próxima semana, tá? Então, eu vou deixar isso daqui um pouquinho para depois. A gente está falando de competência e habilidades, eu sei que vocês já estudaram isso, mas vamos dar um reforço. Então, o que que é competência? O que que é habilidade? Então, competências são combinações integradas de conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para enfrentar desafios escolares. Elas são fundamentais para a resolução eficaz de problemas e situações no ambiente escolar cotidiano. Então, quando a gente está pensando aí na ideia de competência, eu ainda estou pensando isso num aspecto amplo, tá? É aquela ideia do compreender, do saber, é algo mais amplo, tá? E aí, dentro das competências, a gente imagina que a gente pode subdividi-las em várias habilidades, tá? Então, eu gosto de pensar nas habilidades como uma divisão que eu consigo fazer dentro da minha competência, de forma que quando
eu tenho que um estudante adquiriu todas aquelas habilidades, ele é competente para desenvolver tal coisa. E aí, a definição de habilidades vem a ser, então, essas capacidades específicas que integram aí essas competências educacionais essenciais para o aprendizado, né? A avaliação das habilidades permite a gente medir o progresso, identificar áreas para a melhoria dos nossos estudantes. Então, quando a gente pensa na competência, eu penso num aspecto mais geral, a habilidade eu penso sempre em um aspecto mais específico. Então, um estudante ter compreensão das aplicações de geometria plana é uma competência, porque é algo extremamente amplo. Agora, se eu penso já no executar cálculos que envolvam a aplicação do Teorema de Pitágoras, é uma das habilidades necessárias para que o estudante atinja a nossa competência, que é ele ter domínio aí sobre a geometria plana. Então, entendam que habilidade é muito específico, competência a gente tem algo muito amplo, tá? E aí, além disso, a gente tem o que a gente chama de descritores, gente. Isso daqui é maravilhoso quando a gente consegue. Eu tô falando como alguém que também tenta, tá? Eu ainda não consegui em todos os meus planejamentos gerar os escritores, mas quando a gente consegue chegar em todos os escritores de forma específica, a gente tem praticamente um perfil de egresso muito bem estabelecido em nossa cabeça. Então, o descritores ele vai pensar nisso, em qual é o detalhamento do uso prático, né? Então, a gente precisa especificar claramente os nossos conteúdos, a gente precisa identificar os contextos que são avaliados e a gente pode utilizar eles para poder interpretar os nossos resultados, tá? A Base Nacional Comum Curricular, ela traz, por exemplo, só as habilidades. A gente não tem um avanço nisso. Se eu pego, por exemplo, a matriz do Saeb, que é o que a gente vai apresentar daqui a alguns minutinhos, vocês vão verificar que existem os escritores. Isso é ótimo, porque nos escritores a gente consegue identificar claramente qual conteúdo eu preciso desenvolver e como eu vou desenvolvê-lo para conseguir chegar na habilidade que é requisitada e, por fim, esse conjunto gerar uma competência específica. Então, o descritor é a menor unidade possível que a gente consegue criar para esse aspecto. Como eu falei, vamos dar uma olhada então aí. Eu deixei aí dois links, tá? Na apresentação de slides, estão clicáveis, tá? Então depois que vocês baixarem lá o PDF, vocês conseguem, se não faz uma cópia. Eu trouxe tanto a matriz de referência do Saeb, que está aí no primeiro link, quanto a matriz de referência aí do Enem. Deixa eu mudar aqui de cena. A gente tem aqui agora dentro do site. E aí eu trago aí para vocês a matriz de referência de matemática. Ela é relativamente curta. Eu vou pegar já aqui o do nono ano, que eu acho que fica ótimo para a gente poder utilizar de exemplo, tá? São 4 quadros, um para cada nível. E vamos dar uma analisada aqui, por exemplo, nesse quadro aí do nono ano, né? A divisão sempre vai ser feita em eixos do conhecimento, que são números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística, tá? Então, são 5 eixos muito comuns de se desenvolver o estudo de matemática. Deles, principalmente no nono ano, vocês já devem ter visto pelo tamanho, números é o que a gente mais trabalha. E além dos eixos do conhecimento, a gente tem também, nesse aspecto horizontal, vocês vão verificar que existem eixos cognitivos, né? Pensando, se a gente pensar até mesmo naquela ideia naquela ideia taxonômica mesmo, se vocês notarem aqueles conceitos mais de base, eles vão vir aí nessa ideia de compreender e aplicar conceitos e procedimentos. Já resolver problemas e argumentar vão estar aí no segundo. Obviamente, não vai para o aspecto de criar, uma vez que as provas são sempre objetivas, as provas do SAEB, tá?
Então, vamos verificar aí, por exemplo, alguns dos descritores. Então, se eu pego, por exemplo, o descritor 9N1.6, o que que esse descritor está indicando? Esse código começa com 9 para indicar que é um descritor que vai ser cobrado na avaliação de nono ano, para estudantes de nono ano. N, porque é da característica do eixo dos números, né? Eixo do conhecimento aí é números. E aí vem a numeração 1.6, que é a mesma de identificação dela. Então a gente traz assim, olha, calcular o resultado da potenciação ou radiciação envolvendo números reais. Notem, a gente não está pensando aí numa habilidade, ele vem descrevendo claramente o que vai ser avaliado. Por isso que a gente chama isso de descritor. Então, note que ele fala que o estudante precisa calcular o resultado da potenciação. Então, com certeza vai ter em algum aspecto alguma potência, e a gente sabe que esse expoente aí, a base também, vai envolver aí números reais. Então, isso vem totalmente descrito. Isso facilita muito a identificar que até o nono ano eu preciso que, em algum momento, meu currículo perpasse por esses conteúdos. Ou se a gente pega, por exemplo, o 9N1.3, identificado números racionais ou irracionais. Então já deixa bem claro. Eu preciso que o meu estudante consiga diferenciar o que é um número racional, o que é um número irracional. É lógico que o processo de identificação é mais amplo, então eu preciso, por exemplo, de entender que aonde que esse número se encontra numa reta real, por exemplo. Eu preciso conseguir comparar ou ordenar esses elementos. Então, esses elementos desse descritor e do descritor de baixo, vocês veem que consegue justificar o porquê que os conteúdos de nono ano iniciam com essas características, tá? Então, quando a gente olha, o aspecto é esse, e é muito importante que a gente conheça os descritores, tá? A atividade da nossa semana, inclusive, vai envolver vocês pegarem o plano de aula da semana passada, os planos, né, os 3 planos, e a partir deles vocês vão montar aí e identificar aí alguns escritores, né, e algumas habilidades aí com base nessas duas matrizes. Espero que rapidinho vocês conseguiram ter identificado aí sobre como funciona aí a matriz do SAEB e eu vou abrir também aqui a matriz do Enem. Ela é bem simplesinha mesmo, porque a matriz do Enem, deixa eu chegar aqui em matemática, ela é dividida em 7 competências e 30 habilidades. Note que no Enem a gente não tem descritores. Isso é um pouquinho complexo. Por quê? Significa que dentro de um aspecto da habilidade, a gente sabe que pode existir vários objetivos específicos para serem desenvolvidos. Como eu não tenho um descritor específico, eu preciso trabalhar tudo, o que acaba gerando muito serviço, tá? Por exemplo, ó, vamos dar uma olhada aí. As competências de área 1 é construir o significado para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Então, essas 5 habilidades abaixo são as habilidades que, dentro do processo de avaliação do Enem, entende que se o estudante adquiriu essas 5 habilidades, ele realmente tem competência nessa área. Vamos pensar, por exemplo, o H5. Indica avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Eu quero que vocês observem o tanto que isso é amplo. Quando eu penso em avaliar propostas de intervenção, pode ser desde você fazer uma leitura de um texto e conseguir extrair as informações numéricas, pode ser a resolução de alguns problemas envolvendo conhecimentos de matemática básica, pode ser a partir de leituras de gráficos e tabelas, a gente conseguir inferir alguns resultados, porque também são conhecimentos numéricos e a gente está identificando isso. Então, a habilidade é um pouco mais ampla. Mas é interessante que, apesar disso, ela ainda direciona. Então, eu sei que eu preciso que os meus estudantes, mais do que desenvolvam ali o processo do meu conteúdo, eles consigam atingir ali em nível taxonômico a ideia de conseguir avaliar, né? Eles precisam conseguir analisar e comparar as características para que esse tipo de habilidade seja atingida por esse estudante.
e que, né, numa avaliação com o Enem isso funciona tranquilamente, tá? Então são 30 habilidades no geral. Acho muito interessante que depois vocês gastem um tempinho, façam a leitura, vai ser bem interessante para vocês conhecerem um pouco melhor sobre as matrizes, tá bom? A matriz do SAEB e a matriz do Enem, nesse aspecto inicial, acredito que é a primeira coisa que vocês precisam ter total conhecimento. Quem depois for ministrar a aula para o ensino médio, aí é interessante também que conheçam as matrizes de referência aí para os exames de acesso, né? O Enem ocorre bastante, mas aqui na UNB a gente também tem o PAS e existe também o vestibular deles. Existem ainda alguns outros poucos vestibulares no país, então é muito importante que vocês tenham conhecimento a posteriori, né? A princípio, eu gostaria muito que vocês entendessem legal como funciona esses outros dois. Vamos voltar então para a nossa apresentação aqui, para a gente poder finalizar as nossas atividades, né? Quais são os impactos, então, da matriz na avaliação de aprendizagem aí, né? Então, mais uma vez, tem que orientar as nossas práticas pedagógicas servindo como guia, né? Ele vai direcionar as nossas práticas pedagógicas para elas serem mais eficazes. Eu vou pensar se realmente aquele descritor foi atingido, se é possível que o estudante mostre que conseguiu adquirir tal habilidade a partir daquilo que eu estou trabalhando. As avaliações de aprendizagem precisam estar direcionadas para essas matrizes, né? Então, eu preciso, sempre que possível, inserir dentro do meu processo de avaliação questões do tipo do Enem, questões de vestibulares, questões que já foram aplicadas aí no SAIB. No caso do SAIB é um pouco mais complicado porque a prova, as questões, elas não saem, não são publicadas. Elas são questões que ocorrem em sigilo, então, ser aplicado ali um ano e depois pode ser que aquela questão seja aplicada novamente, né? E, obviamente, tudo isso impacta na melhoria do nosso processo educativo, né? A gente está sempre pensando nessa ideia de aprimorar o nosso processo aí de ensino-aprendizagem. Então, vamos lá, como é que isso está se relacionando diretamente com a nossa prática docente? Mais uma vez, a gente conseguir fazer o alinhamento do nosso currículo, a gente precisa garantir, então, que o nosso currículo esteja alinhado com as matrizes de referência, a gente conseguir desenvolver as competências dos nossos estudantes, né? Então, quando eu for pensar no qual metodologia eu vou utilizar, eu preciso também ter em mente as habilidades que eu quero desenvolver para que isso consiga atingir as competências que são requisitadas e a gente conseguir com isso fazer um planejamento educacional realmente que seja efetivo, né? Voltado para essa educação de competências e habilidades. Bem, a gente precisa pensar muito quando a gente vai fazer esse processo, né? Quando a gente vai pensar na contextualização dos itens que eu estou avaliando e a que eu estou pensando. Todos os processos de avaliação, tá? Diagnóstico, formativo e somativo também. Então, eu preciso verificar se quando eu olho o meu item, será que ele foi apresentado de forma clara e detalhada? Eu tenho as principais características dele? Eu consigo explicar o contexto em que esse item está inserido? Eu consigo identificar a relevância dele para a proposta, se realmente isso está condizendo com o descritor ou com a habilidade que foi mencionada? Eu consigo verificar se isso contribui de forma efetiva para a aprendizagem do meu estudante? Será que essa questão realmente vai incentivar um pensamento crítico, desenvolvimento de uma compreensão profunda sobre o assunto? Pensar que isso tudo, gente, ultrapassa o processo de uma avaliação simples, né? Além da gente medir aí a ideia dos conhecimentos que já foram adquiridos, a gente pensar também em processos de reflexão e de autoavaliação pensando aí em desenvolver melhor nossa metodologia, em dar um feedback interessante para o estudante que permita ele o seu crescimento. Então, quando a gente olha a contextualização do nosso item dentro de uma matriz de referência, eu consigo pensar nessas características e isso consegue melhorar a qualidade da minha prática docente. Isso é, a minha aula tende a melhorar. Bem, existe uma conexão muito forte nisso, né, entre o que a gente chama de avaliação interna e o ensino dentro da sala de aula, porque a gente precisa integrar esses resultados, né? Aqui eu sei que é algo muito complicado, algumas escolas evitam, inclusive isso,
mas eu acho de extrema importância a gente pegar esses resultados, principalmente no caso do Enem, que a gente sabe que tem uma participação melhor, e a gente poder discuti-los. Quando a gente consegue discutir eles, no caso do IDEB também, para escolas de ensino fundamental, costuma ser bem interessante, a gente poder pensar em como a gente aprimora as nossas práticas pedagógicas, tá? Para os colégios vem um relatório bem claro aí de quais os escritores, por exemplo, estão sendo atingidos, quais não estão, então a gente consegue identificar quais são as fragilidades do processo de ensino-aprendizagem. Isso, obviamente, é, concatena aí com o processo de melhoria contínua, né? Quando a gente olha isso, a gente vai pensar aí sobre o nosso processo de ensino, como a gente melhorar isso a partir de estratégias novas. Isso vai impactar diretamente o ensino, né? Porque a partir dessas avaliações internas, a gente consegue também adaptar as nossas necessidades dos nossos estudantes, né? Se eu estou trabalhando em um colégio de alto rendimento, a gente sabe que isso é bem distinto. A gente precisa de uma aula que é muito diferente de uma aula que eu vou ministrar para uma turma de educação de jovens e adultos. Vocês já discutiram bastante isso nas disciplinas de práticas anteriores, mas eu acho muito interessante vocês observarem que isso também está relacionado com as nossas avaliações de larga escala. Qual que é o papel, então, do professor a partir desse papel aí, né, de mediador crítico aí? A gente já falou alguns, né? Existem algumas limitações quando eu penso aí na matriz, de referência. Eu posso pensar aí na dificuldade de construção, né? Então, construir matriz, a gente já comentou que demora muito tempo e nem sempre isso fica totalmente claro. Então, é importante a gente sempre analisar e repensar acerca do nosso planejamento em cima dessas matrizes. Pensar também nas questões de validade. Então, existe também algumas questões que a gente olha e fala, será que realmente isso vai desenvolver um conhecimento específico para boa parte dos meus alunos? Aqui eu cito já com um exemplo prático. Eu analiso muito isso quando a gente vai trabalhar no ensino médio, o conteúdo de forma polar de um número complexo. É algo que tem um descritor específico para o PAS da UNB, mas ele não aparece na matriz do Enem, não aparece na matriz do SAEB. E realmente é um perdido, sabe? E aí eu fico pensando, será que realmente vale a pena você gastar 3 semanas de conteúdo para chegar nesse tópico, sendo que muitas vezes o nosso estudante ele tem dificuldade ainda com o aspecto de leitura e compreensão, uma resolução de um problema simples? Então, é muito importante a gente pensar nessa ideia de validade, tá bom? Não é porque está na matriz de referência que eu vou aceitar aquilo como a realidade perfeita, como a meta de aula que eu vou desenvolver. Eu preciso pensar muito nos meus estudantes. E aí, a abrangência e o contexto, né? A gente tem que pensar em como a gente adequa isso para a gente conseguir garantir a eficácia, né, do processo de ensino-aprendizagem. A gente comentou isso há poucos minutos, né? Existem alguns impactos negativos que a gente precisa minimizá-los, né? Então, primeiro, quando a gente pensa em avaliação de larga escala, vem muito a ideia de padronização. E a gente sabe que dependendo de diversos contextos aí, né? Ele colocou contextos culturais, mas a gente pode pensar também em contextos sociais, né? Existem algumas dificuldades significativas para a gente fazer adaptação e aceitação dos estudantes acerca desses aspectos. Então, a padronização a gente precisa tomar um certo cuidado, e aí sempre vale a ideia. Se eu consigo adequar o ensino, ele sempre vai atingir uma maior quantidade de estudantes, inclusive aqueles que a gente nem percebia, né? Então, é interessante sempre fazer a adequação das nossas metodologias. Ah, isso fica muito forte também o foco dentro do processo de avaliações, porque a gente acaba trazendo aquela ideia muito errada de que o estudante está lá para estudar, para conseguir passar num determinado exame, para que isso garanta uma boa vaga e tudo, e não acerca do processo de aprendizado dele ou das habilidades que ele vai precisar desenvolver para ter uma cidadania completa, né? E a gente tem um pouco da perca do foco formativo aí, né? Tem aspectos aí acerca de criatividade, por exemplo, né? Todos eles são negligenciados, porque a gente está pensando só se o estudante consegue aí trazer aquele resultado de forma pronta. Então,
As matrizes de larga escala podem apresentar esses problemas, a gente precisa minimizá-los dentro da nossa metodologia. Ah, interpretações aí, né, e adaptações que a gente consegue fazer a gente, a partir de uma compreensão profunda, a gente conseguir entender como que a gente pode pegar uma matriz, detalhar ela e conseguir melhorar o nosso plano de ensino. A gente adequar sempre isso ao contexto escolar, né, para evitar o processo de padronização. Então, isso ajuda a minimizar uma das deficiências. E a gente utilizar sempre essas matrizes educativas como ferramentas para organizar e refletir, tá? Então, você vai organizar, vai dar direcionamento, mas isso não obriga a gente segui-las como elas estão listadas, sem fazer um processo reflexivo em cima disso. Quais são mediações aí entre essas demandas externas e as necessidades dos alunos? Aqui acho que vai resumir bem os aspectos que a gente precisa pensar quando a gente está utilizando as matrizes de larga escala. Primeiro, papel do docente, né? O professor vai funcionar sempre como intermediário entre as avaliações externas e as necessidades dos alunos. O papel do professor é equilibrar esses aspectos. As avaliações externas sempre vão impor padrões que o docente deve considerar, e aí, a partir disso, ele vai preparar e dar o apoio aos estudantes. Então, olha, a gente apoia, tá? O processo é inferior ao da gente garantir, acaba sendo muito cobrado isso, né? De que o professor seja obrigado a conseguir atingir, que a sua turma inteira atinja as habilidades. Não, o professor ele vai dar esse papel de apoio para essas avaliações. E é óbvio, tudo isso vai facilitar a gente a resolver as necessidades dos nossos estudantes, né? A gente vai atender essas necessidades tanto individuais quanto coletivas, e com isso a gente consegue um sucesso acadêmico, porque o processo ensino-aprendizagem a gente consegue verificar isso de forma efetiva, né? Então, entendendo adequadamente qual é o papel do docente, entender que as avaliações demandam e a gente dá esse suporte e que isso precisa estar de acordo com a necessidade dos nossos estudantes, a gente consegue casar e fechar as nossas ideias principais desse tópico. A aula de hoje foi extremamente grande. Da próxima semana quero que fique um pouquinho mais curtinha, mas tinha muita coisa para falar essa semana. Agradeço. Lembrando, na quinta-feira, dia 21/8, às 19h30, a gente vai ter a nossa aula, tá? Síncrona. Vou deixar o linkzinho depois para vocês lá no NEAD. Então, entrem lá ou deixem já salvo aí para que vocês não percam essa aula. É o momento da gente poder conversar, discutir, a gente fazer também o processo de avaliação formativa dessas 2 semanas. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, lembra, posta aí no fórum. Coloquei os fóruns agora com assinatura automática, então acho que eu estou conseguindo responder um pouco mais rápido. Se eu por acaso não vi, então esquece aí só se tiver vergonha, mas também se eu não ver, tô demorando muito para responder lá, ou nenhum tutor conseguiu responder, manda um e-mail para mim, eu tento responder o mais breve possível. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos que tiveram paciência de chegar até o final e tenham uma boa semana.